Partida de volta da Copa do Brasil, Fortaleza e Palmeiras, nessa quarta-feira, às 19 horas, no Castelão, cidade de Fortaleza. E o Palmeiras tem uma importante missão, né? O Palmeiras já construiu muito bem o placar na partida de ida no Allianz Parque. E agora tem a missão, o dever, né? De poder encaminhar a classificação, né? Dita a obrigação, né? Colocando bem em cada um em sua prateleira, quem é Fortaleza, quem é Palmeiras. Mas o Palmeiras, para poder alcançar esse feito, passar de fase para buscar novos adversários, o Palmeiras tem que jogar bola, o Palmeiras tem que superar o time do Fortaleza, né? Salientando, o Palmeiras já começa a partida com 3-0, juntando o placar, o agregado da partida de ida. Mas tem que jogar bola, principalmente, e também passar das coisas que acontecem pela partida. Então, o Palmeiras que já provando disso de outros jogos, né? Então, o Palmeiras que tem rolado. O Palmeiras, né, no Brasileirão, o Palmeiras não perdeu ainda, né? Não perdeu, está invicto, mas acumula umas não vitórias, empates seguidos, mas tem bastante participação da arbitragem. Palmeiras que questionou muito, reclamou. E o que serve isso? Mas botar pilha, botar um pouco de uma atenção na próxima partida. Muitos devem estar pensando, mas o que o Fortaleza tem a ver com isso? Muitas vezes, acho que o peso da camisa ou o peso da reclamação vale muito. E algo acontecido contra um Atlético Mineiro, um Fortaleza pode pagar o pato. Não que obrigatoriamente isso vai acontecer, mas eu acredito que toda reclamação que exista num jogo, acabou a partida. Fulano, Ciclano e Beltrano vai lá e reclama. Não é pelo que se passou, mas é pelo que vai vir. Ou evitar que algo que já semelhante que se passou volta a acontecer de novo. Então, isso vale para todos os times, não só o Palmeiras, não só na figura do técnico o Abel Ferreira, mas para todo mundo, até para o torcedor vale isso. A reclamação pelo que já se passou, mas é o que evitar que venha a acontecer novamente. Isso é jogo psicológico, é uma guerra que cada um trava para tentar ser o melhor de alguma forma. E muitas vezes esses assuntos extra-campo que acabam manchando o que a gente espera que aconteça, o espetáculo em si. Acredito que o time do Fortaleza vai encher o estádio, a torcida costumeiramente do Fortaleza vai fazer a festa, o que já é de praxe em jogos decisivos, né? Tanto a torcida do Fortaleza como a do Ceará. As torcidas do Nordeste em si apoiam veementemente o seu time, né? Então torcem verdadeiramente. Então quando precisa tem o apoio. Mas quando as coisas são muito sérias que acontecem, muitas vezes o jogo a seguir, que a gente vai falar de Fortaleza e Palmeiras, torna-se segundo plano. É o pré-jogo entre Fortaleza e Palmeiras, mas eu vou tentar relatar a maioria da parte do vídeo o que se passou entre Atlético Mineiro e Palmeiras, o desenrolar dos fatos em si, os lances hiper questionáveis por um lado e pelo outro também, a repercussão de tudo isso aí, a perseguição com argumentos ou não em cima de Abel Ferreira, né? As notas de repúdio em cima dele, que ele não pode dizer um ai, sendo que muitos fazem igual ou pior, nada acontece, parece algo pessoal, aquela inveja, você vê alguém trabalhando e prosperando, você vai lá e quer derrubar a pessoa, baixar a pessoa para o mesmo nível que você tem. Então, no caso, você que faz algo dessa magnitude. Então eu queria citar muito dos lances discutíveis também e a perseguição dos paladinos da justiça contra Abel Ferreira, né? Então, nisso o jogo fica meio que escanteado. Pode respingar coisas do Atlético Mineiro e Palmeiras para cima de Fortaleza e Palmeiras. Por que não? Isso a gente vai tratar no pós-jogo. Mas no pré-jogo vamos falar de Palmeiras e o que se desenrolou na última partida, que pode vir a acontecer ou gerar consequências num Fortaleza e Palmeiras. Dos lances discutíveis que eu gostaria de dizer primeiro foi do gol legítimo. Ao meu ver, foi legítimo o gol do Rony, mediante ao quê?
Eu vou tentar explicar da melhor forma. O Rony fez mais um golaço de bicicleta, né? Já fez dois, fez o terceiro, só que não valeu, então não, tipo, não tá na súmula, não valeu, então não conta. Mas foi muito bonito o gol dele. Por tudo que ele treina bastante, ele se dedica bastante e ele é perseverante, ele não desiste. É um jogador limitado tecnicamente, mas que ele se supera pela sua dedicação. Tanto que foi premiado mais uma vez para, juntamente com o Rafael Veiga e o Everton, o Rony também está na lista dos selecionáveis, né? Foi convocado para os amistosos que terão em Portugal e também na Espanha, né? A seleção brasileira não faz amistosos aqui em território nacional. Mas parabéns para os três palmeirenses que vão representar o Palmeiras ou Brasil na Europa. Quanto ao gol, teve todo o desenrolar da jogada. O Rony ele levanta a bola, dá de bicicleta, legítimo, perfeita. Gol, sai comemorando com toda a justiça, porque ao meu ver também foi gol. Aí parou, tem lance. Aí vai lá, chama tanto que o juiz deu, foi legítimo, tudo. O VAR chamou, 1 minuto, vamos escutar o que eles têm a dizer. Aí quando mostra-se o lance, pelo amor de Deus, o pior dos ângulos, né? Tem que ser assim, paralelo. Tem que ser a risca de campo e tem que mostrar de forma retilínea. Pegou um lance em diagonal, traçou-se a linha no braço do Rony, não no ombro, e sendo que a bola já tinha saído, não foi num frame diferente, a bola já tinha saído do jogador do Palmeiras que executa o passe. Então foi tudo errado, tudo. E tudo isso, ainda estava só com um pé na frente. Quer dizer, com tudo isso, obviamente com o desenrolar da jogada, se fosse traçar a linha no ombro e não no braço, um frame para trás, quando a bola está em contato do passador ainda, que fez a assistência. Se contasse tudo isso aí, o gol seria obviamente legítimo. E um ângulo, uma perspectiva diferente. Não aquele em diagonal, mas em ângulo reto, né? Mas isso não ocorreu. Então, rolou toda essa reclamação com justiça. A comissão do Palmeiras também, a comissão técnica, se enervou, que era para o Palmeiras ia abrir o placar em Minas, um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, como sempre é. O Palmeiras ia para o abafa com um gol desse, ia dar aquela moral, todo aquele ímpeto, aquela emoção, aquela ducha de água fria. Deu toda a moral para depois o Atlético vir abrir o placar e o Palmeiras teve que remar bastante para poder ter o empate. Sendo que o Palmeiras poderia ter saído com todas as chances vencedor lá de Belo Horizonte. Mas foi uma sucessão de erros. Tanto que o Rony, na hora do intervalo, ele vai falar com o árbitro. Pô, você viu que foi legítimo? Aí ele falou assim, dentro de campo, eu vi, tipo assim, eu não vi nada que desabonasse isso, mas lá no VAR, o pessoal viu que foi impedimento. Baseado em tudo isso que eu falei. O lance tá reto? Não. Tá de lado, então já muda a perspectiva. A linha, tem aquele negócio das linhas sobrepostas. Ela falou, mas a linha não estava sobreposta, porque estava um frame diferente. A bola não tem que traçar a linha no jogador do Palmeiras e do Atlético. Tem que se traçar no ombro do jogador, não é no braço, o braço não faz gol, do ombro para dentro do corpo pode, e o frame, a bola tem que estar grudada no pé de quem vai passar. O frame estava na frente. Então foi tudo errado. Baseado nisso, eu falo que o gol do Rony foi legítimo. Não é nenhum fato inventado. Foi o que eu vi. Então, baseado nisso e com argumentos, se você achar que foi diferente, não venha bostejar e vem falar merda. Ah, você tá só com chororô, você tá reclamando. Não, eu estou apenas falando o que eu vi. E baseado nisso, achei que o gol foi legítimo. Nisso, o Palmeiras foi prejudicado. Nesse ponto. Segundo ponto que o Atlético Mineiro também questionou. Se o Palmeiras reclamou, o Atlético Mineiro questionou. Mas vamos lá, vamos ver. Teve a reclamação essa que eu falei, a do Palmeiras. Os argumentos do Palmeiras, que a comissão técnica do Palmeiras se enervou. Baseado nisso que eu falei. Vamos falar a parte que o Atlético também reclamou. O Galo foi prejudicado. Vamos ver. O Atlético Mineiro pediu pênalti numa bola, num braço aberto do Marcos Rocha. Ele estava com o braço fechado e ele abre. Bola na mão. Segundo o Atlético Mineiro, pênalti, que ele amplia o espaço do corpo. Só que tem um detalhe.
Quando mostra na câmera que dá de frente pro gol, o jogador do Atlético Mineiro chuta, o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, se lança na frente e fica meio que de lado. O calcanhar dele, a perna dele, a bola bate na perna dele. Nisso ricocheteia, né? Então, resvala, melhor dizendo, no pé dele e vai em direção ao Marcos Rocha. E ele, pelo reflexo, ele abre o braço. Mas tá na regra. Diz que se bate em algum corpo estranho, bate em algum lugar antes entre o chute e o toque na mão, se existiu um toque além desse daí, não é marcado pênalti. O atleticano chutou. Se fosse direto na mão do Marcos Rocha, lateral do Palmeiras, pênalti. Mas tocou no Gustavo Gomes. Nisso tira totalmente o pênalti. Foi isso que o árbitro e o VAR viu e não marcou. Então nesse ponto e com esses argumentos, desabona a reclamação atleticana. Você entendeu? Com argumentos eu estou avalizando a reclamação do Palmeiras e estou desabonando a reclamação do Atlético. Aí você vai falar, mas obviamente você é palmeirense e você vai ver as coisas tudo a favor do Palmeiras. Eu digo que não, baseado nisso. Se eu fosse torcedor do Atlético e eu lesse o que eu estou lendo, o que eu me dei o trabalho de escrever aqui, eu ia dizer a mesma coisa. As linhas mal traçadas por parte da arbitragem, o próprio juiz falando pro Rony que ele não marcaria nada, mas lá em cima viram que houve impedimento. E a forma que se traçou as linhas, frame errado, ângulo errado, totalmente equivocado, sendo que tinha câmeras pertinentes no Mineirão, um estádio hipermoderno. Por mais que o gramado seja horrível, uma várzea, muita gente fica reclamando do tapete, literalmente do society, que é o do Allianz Parque. Você prefere jogar uma grama oficial avalizada pela FIFA no Allianz Parque ou naquele lixo, naquele pasto, grama alta e cheia de buraco no Mineirão? Esse é o ponto. Eu sou a favor da padronização. Eu queria também grama natural para todo mundo, mas só que mediante os estádios precisando arrecadar renda, ter dinheiro, precisa fazer shows para poder angariar fundos. Nisso prejudica o gramado. Já que não tem como ter grama normal, grama natural com gramado bom, então que se faça artificial, padronizado para todos. Entendeu? Esse é o ponto que eu falo. E, falando isso aí, soltando as duas pontas, a reclamação que eu achei pertinente do Palmeiras e a não pertinente por parte do Atlético Mineiro foi baseado nisso, com fatos, não foi inventado, não é somente clubismo. Ah, você é palmeirense, você tá falando mal do Atlético e é a favor do Palmeiras. Se você pensar que é isso, tudo bem, é a sua opinião, a minha não. Eu tentei expor ao máximo possível os fatos. O Atlético Mineiro não tem razão em reclamar porque tocou no Gustavo Gomes antes de bater na mão do Marcos Rocha, então anula qualquer penalidade. O Palmeiras, eu digo que o gol foi afanado pro time do Palmeiras. O Palmeiras foi prejudicado baseado na mal leitura, no mau uso da ferramenta do VAR. Como eu tinha citado, frame diferente, a bola não está mais em contato com o pé, a bola já tinha sido lançada, ângulo errado, linha traçada no braço do Rony, tinha que ser no mínimo no ombro ou na ponta do pé, não, nunca no braço. Não, esse é o ponto, com argumentos. Não estou inventando, foi o que eu vi. Se você assistiu o jogo também e não está sendo iludido por diz que me diz, você pode ter a sua opinião. Eu tenho a minha baseado em argumentos, em fatos, não em achismo, em clubismo vazio. De tudo isso que eu falei, que ia falar dos acontecimentos com VAR, árbitro, reclamação palmeirense, atleticana, tem motivo, não tem motivo, teve o desenrolar disso. Abel Ferreira, mais uma vez, é alvo de notas de repúdio, mas vamos a elas, vamos ao decorrer do fato. Acabou o jogo, obviamente tem a zona mista lá, tem um monte de repórteres, tem uns oportunistas, outros profissionais, tiram fotos, fazem matérias, não sei o que, querem aquelas exclusivas, vêm com palavras meio ácidas ou indesejáveis contra uma pessoa que já está de cabeça quente. Normalmente, o tempo, Abel Ferreira e sua comissão são cabeça quente. Ele
pessoalmente dizendo, ele é cabeça quente sim, ele admite isso. E Abel cometeu atitude errada, com cabeça quente, de ver uma atitude de um repórter, ele vai lá e toma achei contrariado, acho que não sei se foi alguma foto, alguma reportagem, algo que o repórter fez, o Abel não gostou, o que não justifica ir lá e tomar. Falou, ficou bravo, quis apagar o vídeo, a postagem, alguma coisa, ele não gostou. Isso não se deve fazer. O próprio Abel, ele reconhece, depois ele até, de cabeça mais fria, ligou para o repórter, pediu desculpa, falou que se excedeu, tudo bem? Era para ter se acabado a conversa por aí. Eu errei, e tipo, ele foi homem o suficiente de errar. Eu erro, você erra, todo mundo erra, caramba. Por que um monte de juízes erram, outros treinadores erram, mas pegam com bode expiatório? Só o Abel Ferreira faz mal. Qual que é o motivo? Se não a inveja por ter alguém acima de outros. Então, será um pouco de xenofobia? Porque ele é de outro país, está vencendo num país estrangeiro, longe de casa? Ou não é ou o Abel Ferreira não é técnico de um time dos queridinhos da imprensa? Sabemos que são os protegidos da imprensa, por todos os motivos que eu já falei em outros vídeos. Por maior visibilidade, maior torcida, maior rentabilidade, né? Na visibilidade que gera mídia, gera divisas e dinheiro. Então tudo isso conta. E a perseguição vem. Mas eu falei que o Abel ele foi correto porque ele reconheceu o erro. Era para ter acabado aí a conversa. Mas a nossa querida Associação dos Cronistas Esportivos, ele veio lá, em dedo em rixe, lá emitindo nota de repúdio. Somos contra veementemente essa atitude do senhor Abel Ferreira. Isso não se deve fazer. Isso é censura contra os nossos profissionais. Desde quando a Associação dos Cronistas briga por alguma coisa? O Expresso só quer aparecer? Porque você não vê esses sindicatos aí querer, essas associações querer brigar pelos seus associados. Você vê? Eu simplesmente não vejo. Gosta muito de aparecer. O que eles fazem pelos profissionais? Tanto da mídia, os profissionais do futebol, que trabalham com futebol. Então você não vê. E uma coisa que eu queria expor também, a partir baseado também nessa nota de repúdio, a pessoa para poder apontar o dedo, falar, você é ladrão, você não presta, você foi errado, você censurou alguém. Você tem que ser muito correto para você chegar a esse ponto de levantar o dedo em riste, botar o dedo no nariz de alguém, né? Proferir palavras, você é isso, você não presta. Como muitos diziam para Abel Ferreira no início dele, volte para Portugal, não sei o quê. O que um treinador português quer aqui? E o Abel continua. Até quando ele vai continuar? Até ele explodir? Então, por isso que eu falo assim, você que se diz muito homem, olhe para dentro, antes de você proferir uma crítica. Você não presta, você é ruim, você fez isso, você fez aquilo. Você tem que ser muito correto. Muito correto. Antes de você proferir qualquer palavra, ou com Abel Ferreira, ou com seu semelhante, um filho, um colega, uma pessoa próxima, olhe para dentro de si. Será que eu tenho tanto staff, tanto um know-how que eu posso acusar alguém? Você não presta, você é bandido, você é isso, você é aquilo. Será que você é tão limpo assim, a sua índole? Ou simplesmente você quer só cagar regra? Quer dizer que você é uma pessoa acima do bem ou mal e do mal? Ninguém é, eu não sou. Eu particularmente, eu tenho muitos erros. Eu evito falar em vídeos nada que for algo que for, a não ser que seja viés cômico, de brincadeira ou tiração de sal, seja algo acusatório. Você é ladrão, você roubou, você matou, a não ser que seja provado. Mas apontar dedinhos eu acho tão errado. No sentido de que, olhando pra si, será que eu sou tão limpo? Será que eu sou tão com uma áurea tão perfeita que eu possa fazer isso? Você que faz isso, você que em algum momento já criticou, que é o assunto da pauta, Abel Ferreira, você seria a pessoa necessária? Já que fosse assim,
Dizem que um dia que Jesus poderia até voltar. Então não precisa nem voltar. Deixa Jesus cuidando das coisas que ele tem que cuidar no paraíso. Fica você mesmo. Se você tem o prazer de falar que fulano presta ou não presta, é isso, é aquilo, então você está acima do bem e do mal. Você é uma divindade. E não é o que acontece. Por isso que eu falo, vem menos nas críticas. Por isso que eu falo, quando eu falo que vou fazer alguma crítica, ou depreciativa ou construtiva, que nem eu falei nos 2 pontos, ou do Palmeiras ou do Atlético Mineiro, no que quem tinha razão ou não, foi baseado. Eu me dei o trabalho, eu peguei uma folha de papel, eu escrevi o que eu achei de lado A e lado B, com fatos. Agora chega associações, sindicatos fazendo injúrias, calúnias, acusações, falando que censurou. Ele errou. Abel Ferreira errou e ele reconheceu. Morre por aí. Acho que quando acontece homem com homem brigando, é isso. Eu errei com você. Pô, senta aqui, ô. Ou, no caso que o Abel fez, ligou. Desculpa, me excedi. Por mais que ele seja uma pessoa altamente efervescente, cabeça quente. Senta, 2 homens, conversa. Dá. Eu ainda, por mais que seja algo hipoteticamente utópico ou ilusório, achar que 2 homens podem sentar e conversar e resolver o que tem que resolver, não ficar emitindo notinhas, então, ou querer ser além do bem ou do mal. Acho esquisito isso, não me entra na cabeça. Então, mas quando eu critico ou elogio, é meio que baseado em fatos. Então, quando eu elogio não é só o Palmeiras, quando tem jogo, Corinthians joga bem, ou São Paulo, ou Flamengo joga bem, eu falo aqui, jogou bem, ou se jogou mal, eu falo que jogou mal. Isso é uma análise, isso é uma crítica que pode ser construtiva ou depreciativa, mas com argumentos. Então, a ordem da resenha é essa, você ter argumentos, não ser algo vazio. Então, mas como nem tudo é coisas ruins, tem coisas boas também. Se a Associação dos Cronistas aqui do Brasil não glorifica Abel Ferreira, pelos motivos que sabemos, a Associação dos Cronistas Desportivos de Portugal, pelo 2º ano consecutivo, ele premia Abel Ferreira como o melhor técnico português fora de Portugal, fora do país Portugal. O Abel ganha com todos os méritos. Pega outros técnicos nesse bom momento de 2 anos para cá. Como é que está hoje Jorge Jesus? Como está hoje um técnico, até então quando assumiu o Corinthians? O Vitor Pereira, quase me fugindo o nome, mas Vitor Pereira, quando ele assumiu o Corinthians, ele era o cara, não, ele vai bater de frente com o Abel Ferreira. Até por motivos sujos, ele saiu do Corinthians, deu um pé na bunda do Corinthians, foi pro Flamengo, nada fez, perdeu o vestiário, já nem tinha, né? Da forma que ele saiu do Corinthians, foi pro Flamengo. Então, hoje o melhor português fora de Portugal, né, é Abel Ferreira. E com méritos, com trabalhos, com defeitos, com explosivismo, mas com muita dedicação. Ele é técnico do Palmeiras, ele se dedica ao Palmeiras. Se as armas que ele usa ou não cabe você a discutir ou acusar. Discutir sim, é bom, toda a resenha é válida, com argumentos. O discutir é válido, o acusar não é válido. Esse é o ponto. Acusar sem argumentos válidos não é legal. Então esse é o ponto. Fala só um pouquinho do jogo. Ainda assim, ainda vai ter jogo. Vai ter Fortaleza e vai ter Palmeiras. O Palmeiras tem uma grande vantagem, né? Falando do jogo agora, que depois de tudo isso também é o que importa. O Palmeiras tem uma enorme vantagem, 3-0 construída em São Paulo. Vai para Fortaleza, para o Ceará. Mas já tá com muita. Mas o Palmeiras tem que jogar. O tal que eu citei no início do vídeo. Tem que jogar bola pelo quê? É um Fortaleza que vem empolgado, que ganhou de 2-0 do Vasco pelo Brasileirão. Tá subindo. O Fortaleza, ele é 9º colocado com 13 pontos. O Palmeiras é o 2º com 16. Olha a diferença do 9º pro 2º. 3 pontos. Então, tá embolado. E o Fortaleza vem subindo. Até onde vai? Se é que vai para algum lugar? Não sabemos. Mas o momento do Fortaleza é bom. Então conseguiu vencer um cambaleante Vasco. Aí é que tá. Se você tá no melhor momento do que o seu oponente, você tem que vencê-lo.
O Vasco está na zona de rebaixamento e continua na zona de rebaixamento. Se ganhasse do Fortaleza, segurava o Fortaleza e saía, poderia sair da zona. O Fortaleza não. O Fortaleza hoje é melhor do que o Vasco. Ganhei do Vasco. A tal da obrigação cumprida. Eu posso perder para quem está acima de mim. Abaixo de mim eu não admito. Tanto que o Palmeiras não perdeu para ninguém. Só quem está acima do Palmeiras é o Botafogo. O Palmeiras ainda não enfrentou o Botafogo. Então, é nessa linha de justiça que eu tô falando. E o Palmeiras tem que jogar bola. Não vou dizer que se não jogar, não vai passar do Fortaleza. Até se não jogar, porque 3-0 é muita coisa. Em vista do que é 3-0 para um grande time que é o Palmeiras. E é um time menor em vários fatores, mas um time aguerrido. E o Palmeiras, para poder manter essa vantagem de 3-0, tem que jogar bola. Minimamente para poder segurar esses 3-0. Vamos supor um dia péssimo que perca de 2-0, mas passe. E se vier, hipoteticamente, espero que não, perder de 2-0, que tem que ser revisto para poder não acontecer isso novamente. Porque senão seria muito salto alto. Você começar uma partida por 3-0 e perder por um 2-0. Por muito pouco não perder uma classificação, né? Então o Palmeiras está numa situação confortável, que jogue bola para isso. Time tem, por mais que seja a pressão da torcida, que vai ter pressão da torcida, né? Vai ter mosaico, vai ter festa, vai ter estádio cheio. A torcida que prestigia, que apoia. Mas do outro lado tem o Palmeiras, que já começa o jogo por 3-0. Não podemos esquecer disso. Falei do Fortaleza, que ganhou 2-0 do Vasco. O Palmeiras no Brasileirão, né? Com esse jogo que eu citei no começo do vídeo. Palmeiras 1, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, né? Que deu todo esse desenrolo, essas reclamações durante o jogo ou pós-jogo também, que gerou todo esse inferno. Tem a escalação do Palmeiras, que provavelmente o que vai ser? Vai ser o Everton, Mike, ou pode ser Marcos Rocha. Acho que o Marcos Rocha não vai ser, que acho que ele se machucou no preparativo para o jogo, né? No último treinamento. Parece que vai ser Mike, né? Na zaga do Palmeiras fica Luan Gomes e Piquerez. Os volantes, tem a dúvida com os dois volantes. O normal seria Zé Rafael e Gabriel Menino, mas pode ser Fabinho ou Rios, mediante ao desgastes. O Palmeiras tá com um elenco muito desgastado, tá naquele fio da navalha, que pode acarretar diversas contusões. Como tem times que tá sofrendo com isso, um Corinthians sofre com isso, um São Paulo sofre, um Flamengo sofre. O Palmeiras tá naquele negócio, tá perdendo os jogadores aos pouquinhos, tanto que perde um Marcos Rocha, que tava em contusão, voltou, se machuca novamente, por quê? Ritmo intenso, insano de jogos. Então tem gente que sofre mais, sofre menos. Continuando, tem Veiga no meio, aí o ataque do Palmeiras. Dudu seria a certeza, aí tem de novo dúvidas. Seria Rony e Tabata, né? Porque lembrando que o Arthur não joga porque já jogou pelo Bragantino, né? Não é nem outro tipo de suspensão. Ele não está suspenso, é porque ele já jogou pelo Bragantino, então ele não pode jogar pelo Palmeiras a Copa do Brasil. Se não for Rony, pode ser Flaco Lopes. E se não for o Tabata, pode ser o Hendrick. Mas eu acho que ele não vai mudar muito não. Deve ser Rony na referência, porque o Abel gosta do Rony na referência. Aí abre o Tabata numa ponta, ou o Flaco Lopes, né? Mas não sei porque ele tá escondendo o Flaco Lopes. Ou no treino não tá jogando nada. Mas deve ser o normal. Dudu e Tabata nos lados e Rony na referência. Aí segundo tempo, aí entra Flaco Lopes, entra o Hendrick, né? Então, eu espero que o Palmeiras jogue bem. Se não jogar bem, que pelo menos o resultado favorável venha. Lembrando, pode até perder por 2-0, 2 gols de diferença, que a classificação vem. Se perder por 3 de diferença, ainda é pênalti. Aí só se perder por 4 de diferença, que aí já é uma hecatombe, é uma catástrofe. Eu acredito que isso não vai acontecer, espero, né? Vai depender muito do que o Fortaleza apresentar, o que o Palmeiras apresentar. Pois bem, então é isso. Então acabou o pré-jogo. Falei, mas desabafei, que eu queria falar bastante, estava um pouco entalado, tanta coisa que a gente ouve nos momentos, na vida, em tudo. Então, vídeo também, que eu faço para vocês também, eu entrego esse conteúdo, também um pouco de desabafo, de diversas coisas, né? Diversa natureza. Então vamos, né? Na torcida pelo Palmeiras, que possa classificar e nisso secar os rivais. E que a próxima fase tenha assim, grandes jogos, grandes clássicos e que o Palmeiras possa sair classificado.